Nesta edição do Auto Magazine vamos iniciar a revista ao Campeonato Nacional de Todo o Terreno de 2012. O Campeonato Nacional de Todo o Terreno de 2012 iniciou as suas hostilidades com a Vaja Carminho de Tavira. Uma prova que contava com uma super especial no primeiro dia e com um segundo dia marcado por uma etapa de 320 km bastante duros. Ora, na super especial com dupla passagem, Miguel Barbosa foi o mais rápido ao volante da sua Mitsubishi. Contudo, o piloto de Lisboa seria penalizado logo na prova de abertura, em 5 minutos, por ter entrado adiantado para a segunda passagem pela super especial, acabando por ser relegado para o último lugar. Igual sorte teve o francês Christian Laverne, que entrou 4 minutos mais cedo para a segunda passagem pela super especial e desceu assim ao penúltimo lugar da geral. Quem aproveitou os erros de contas dos mais rápidos foi o Nuno Matos. O piloto de Porto Alegre foi o primeiro no final da super especial e assim o Opel Astra Proto seria o primeiro a sair para a segunda prova deste fim de semana de Tavira. Era um prologo muito divertido, o início principalmente era praticamente um troço de Rally de Portugal, de WRC. Muito divertido, muito técnico, depois a parte do meio para a frente mais estreito, mas também muito engraçada, muito técnica, as coisas correram-nos bem, estou muito contente com principalmente o tempo que fizemos na primeira passagem, muito perto dos homens da frente. Estamos no sítio em que queríamos, penso que na segunda passagem, pelo menos daquilo que nós nos apercebemos, porventura, quer o Miguel, quer o piloto francês penalizaram, ficámos com essa sensação, também decidimos por isso não arriscar tanto na segunda passagem, também confesso que porventura comecei um bocadinho mais nervoso e um bocadinho mais ali inquieto por esse motivo, mas a verdade é que estamos no sítio certo, seja em terceiro, seja amanhã partir na frente, estamos numa boa posição e é esperar que amanhã as coisas se mantenham assim. Paulo Ferreira também subiu nas contas desta super especial e levou a sua Navarra ao segundo lugar do primeiro dia, a pouco mais de 12 segundos do primeiro. Já Ricardo, porém, com um BMW Série 1 Proto, terminou este primeiro dia em terceiro lugar, a 15 segundos do primeiro, deixando tudo em aberto para o segundo dia. Na categoria T2, o mais rápido nesta super especial foi Francisco Gil, que colocou a sua Nissan Navarra no 7º posto da classificação geral e primeiro lugar na categoria reservada às máquinas mais próximas de série. Na segunda posição da categoria T2 terminou Nuno Tordo, também aos comandos de uma Nissan Navarra, que assim garantia igualmente um bom arranque de campeonato. Na categoria T8, a super especial foi ganha por Vítor Caeiro, ao volante de uma Nissan. No segundo e último dia de prova da Vaja Carminho de Tavira, os pilotos tinham pela frente os duros 320 km, onde só 11 dos 20 carros que alinharam a partida acabariam por terminar. Na categoria T8, Rui Trindade, que havia garantido o segundo lugar na véspera, voltou a repetir o bom andamento e garantiu no último dia de prova o segundo posto da sua categoria e a 9ª posição à geral absoluta. Já Vítor Caeiro manteve o andamento forte da véspera, acabando no 7º lugar à geral e no primeiro da categoria T8 aos comandos da Nissan Pickup. Uma vitória que nem mesmo os contratempos como este furo conseguiram travar. Na categoria T2, João Cardoso revelou um andamento espetacular, encerrando o pódio nesta categoria. Ao volante de uma Nissan Pickup, acabou a prova de Tavira no 8º lugar à geral e no 3º lugar da categoria, garantindo assim os primeiros pontos da época de 2012. No segundo lugar ficou Francisco Gil. O piloto de Porto Alegre tudo fez para garantir a vitória, mas acabou por terminar na segunda posição depois de uma penalização neste segundo dia de prova. A vitória na categoria T2 foi para Nuno Tordo, que assim aproveitou da melhor maneira a penalização imposta a Francisco Gil. Tordo foi 5º à geral, mas o melhor na categoria T2.
Com uma onda de desistências entre os principais candidatos à vitória nesta prova inaugural do campeonato, o terceiro lugar em termos absolutos desta Baja Carmim acabaria por ser alcançado por José Mendes, ao volante desta Mitsubishi L200. O piloto de Abrantes garantiu assim o lugar mais baixo do pódio com uma prova muito segura. No segundo posto terminou Nuno Matos, uma importante cartada jogada por Matos neste arranque do Campeonato Nacional de todo o terreno. Melhor do que isto era difícil entrar claramente com o pé direito neste ano 2012, o nosso segundo ano em T1, na categoria Rainha. Foi uma prova isenta de problemas, tivemos efetivamente 2 furos na parte inicial, mas também porque íamos com pneus novos e sabíamos que, ao contrário da maior parte dos nossos adversários, íamos parar, decidimos entrar numa toada bastante ofensiva no início e também 2 excessos meus que acabaram por provocar esses furos. Mas depois, com a desistência do Miguel e do Ricardo, é uma pena obviamente que lhes tenha acontecido isso, mas com a desistência deles tudo ficou também mais fácil para nós. Nuno Matos acabava assim por vencer entre os portugueses nesta prova de Tavira, já que o francês Christian Lavien não contava para as contas do campeonato nacional. Ora, o piloto francês, apesar de ter saído do penúltimo lugar para este segundo dia de prova, mostrou um andamento muito forte e acabou por vencer a prova de Tavira. C'est notre première participation à Baja Carmim. C'est une très belle épreuve. Félicitations pour l'organisateur parce que le parcours est magnifique, c'est très rythmé. C'est sûr qu'il faut la forme physique parce que si on veut rouler vite, il y a beaucoup de rythme. Non, c'était super. On est venu ici pour faire des essais et toute l'équipe d'Entrée-de-Soude a beaucoup travaillé pour fiabiliser l'auto après nos petits soucis sur le Dakar. Donc bon, le succès nous rapporte une bonne récompense et puis qui va remotiver tout le monde pour la suite. Depois do Baja Carmim, realizado em Tavira, o nacional de todo o terreno subiu ao Alentejo para o segundo duelo da temporada, o Irvideira Rally TT. À partida para a segunda prova do nacional de todo o terreno, Miguel Barbosa era o favorito à vitória, fruto das 5 anteriores vitórias alcançadas em Reguengos de Monserrat. A dupla passagem pela Super Especial abriu as hostilidades no Irvideira Rally TT 2012, segunda prova do Campeonato de Portugal de todo o terreno. Acompanhado por Pedro Velosa, o piloto da equipa BP Ultimate Vodafone terminou a dupla volta ao traçado de 5 km da Super Especial com 7,13 segundos de vantagem sobre o segundo classificado. Ricardo, porém, esteve em bom plano nesta Baja alentejana e na Super Especial realizou o segundo melhor tempo do dia, a mais de 21 segundos sobre o terceiro classificado, Hélder Oliveira. O piloto de Leiria voltava assim a andar bem neste início de temporada. Na terceira posição ficou então Hélder Oliveira, que estreava aqui a nova Nissan Navarra. Na categoria T8, Tiago Avelar, também no Nissan, não deu tréguas à concorrência, conseguindo alcançar o lugar mais alto do pódio nesta segunda prova do campeonato. Na categoria T2, a luta pelos primeiros lugares da geral voltou a estar animada, com o Nuno Tordo a manter a invencibilidade nesta classe e somou a segunda vitória, apesar dos receios com o motor do seu Nissan na fase final dos 300 km desta segunda prova do Campeonato de todo o terreno. Consequência da vitória na Super Especial, Miguel Barbosa seria o primeiro a sair para a estrada no segundo e último dia de prova para cumprir a dupla passagem pelos cerca de 150 km cronometrados a norte de Reguengos de Monserrat. O terceiro lugar da geral foi para Rui Sousa. O piloto da Isuzu, ex-campeão nacional, entrou muito rápido no segundo dia de prova e conseguiu chegar mesmo ao segundo lugar no final do primeiro setor seletivo.
Contudo, Rui Sousa foi incapaz de parar o rapidíssimo Hélder Oliveira no segundo setor e acabou na terceira posição a 6 minutos e 53 do vencedor. No segundo lugar da geral terminou Hélder Oliveira, que se mostrou no segundo dia mais adaptado à Nissan Off-Road e acabaria por conseguir um bom lugar para discutir a segunda posição da geral no segundo setor seletivo, que acabou por vencer, garantindo o segundo lugar no pódio neste Irvideira a 5 minutos e 22 de Miguel Barbosa. O piloto da equipa BP Ultimate Vodafone não deu tréguas à concorrência no segundo dia e desde cedo revelou um andamento muito rápido de forma a ganhar vantagem sobre os seus mais diretos adversários e acabou por vencer o primeiro setor seletivo. A vantagem alcançada manteve-se na segunda passagem, apesar de Hélder Oliveira ter sido o mais rápido. Contudo, a vantagem garantida na primeira fase da corrida e a sua boa gestão no segundo setor seletivo valeu ao piloto da Mitsubishi a sexta vitória nesta prova alentejana. O mais importante deste fim de semana não é a sexta vitória aqui, é sim a primeira vitória de 2012 e recuperar um pouco do atraso que tivemos com os desaires da primeira prova. Isso para mim é o motivo de maior satisfação ao fim desta prova. Depois da Baja Carmim e do Rally TT Irvideira, o Nacional Todo o Terreno prosseguiu com a terceira etapa, o Rally TT Serras do Norte. A prova marcou o regresso do Campeonato Nacional de Todo o Terreno ao norte do país depois da interrupção em 2011. O Motor Clube de Guimarães escolheu a cidade de Ribeira de Pena para servir de base ao dia principal deste terceiro evento do Campeonato Nacional, que abriu, como sempre, junto à cidade de Faf, para os pilotos enfrentarem um primeiro duelo. Um percurso com cerca de 10 km de extensão. No segundo dia, 120 km, sensivelmente, marcava o setor seletivo decisivo para esta jornada do TT Serras do Norte. O primeiro dia foi marcado por uma passagem pelo conhecido troço da Lameirinha, habitualmente utilizado pelos carros dos campeonatos de rally. Este troço tinha cerca de 10 km de extensão e Miguel Barbosa, no final das duas passagens, assumiu de imediato a liderança, mesmo enfrentando um traçado escorregadio que colocou dificuldades a alguns pilotos. O homem da Mitsubishi assumiu de imediato a vantagem perante a concorrência. Duas passagens em que Miguel Barbosa conseguiu de imediato mais de 6 segundos e meio de vantagem para os adversários mais diretos. Acho que em primeiro lugar gostava de salientar que é um regresso fantástico logo aqui a Faf. É preciso o campeonato ter uma prova a norte, há aqui bastantes fãs e precisamos, é bom para todos uma prova aqui a norte. Entramos com o pé direito, um troço bastante escorregadio, bastante difícil. Mas correu-nos bem as duas passagens. Primeira passagem fizemos um erro e falhámos uma travagem e perdemos aí algum tempo, tivemos que fazer uma manobra, mas de resto confiantes, o carro está bastante bom, estou bastante confiante para amanhã. Miguel Barbosa começava assim da melhor forma esta terceira prova do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Na segunda posição colocou-se Ricardo Porém, juntamente com o seu irmão Manuel, a garantir o degrau intermédio do pódio no final deste primeiro dia, perdendo 6 segundos e 7 décimas para Miguel Barbosa após a dupla passagem. Este é um traçado rápido e espetacular que serviu para aquecer o mote desta terceira prova do Nacional de Todo o Terreno, que no dia seguinte teria um tipo de piso bem diferente, com muito mais condução em velocidade também mais baixas. O terceiro posto pertenceu ao homem que venceu a primeira prova desta temporada 2012. Nuno Matos, com o seu Astra Proto, perdeu 18 segundos e 3 décimas para Miguel Barbosa e estava a 11 segundos e 5 décimas de Ricardo Porém. Sem surpresa, os três principais candidatos a discutir o pódio final neste Rally TT Serras do Norte assumiam assim um protagonismo no final da primeira passagem pelo troço da Lameirinha. Entre os homens da categoria T8, vantagem inicial neste início de Rally TT Serras do Norte para Tiago Avelar. O vencedor da etapa anterior, realizada em terras alentejanas, em Reguengos de Monsaraz, começava da melhor forma esta terceira prova para garantir a liderança, sendo o 14º classificado no final desta primeira abordagem a este regressado Rally TT Serras do Norte ao calendário do Campeonato Nacional.
Início do segundo dia de prova, com Miguel Barbosa a sair na frente. O primeiro setor seletivo foi marcado pela chuva, que ao longo do dia foi desaparecendo e deixando o piso em excelentes condições. Na luta pelos lugares da frente, Nuno Tordo, o primeiro da categoria T2, foi quarto à geral e vencedor da sua categoria. Uma vitória bastante saborosa para este piloto que esteve em risco de não participar. No lugar mais baixo do pódio terminou a Nissan Navarra de Paulo Graça, que ganhou uma posição face ao dia anterior. Paulo Graça mostrou estar cada vez mais adaptado à condução desta máquina nipónica e este terceiro lugar acabou por ser uma excelente prestação para este piloto. Estão eles, Paulo Graça e Nuno Rodrigues. Na segunda posição terminou Ricardo Porém, o piloto da BMW Série 1 Proto. Tudo fez para chegar ao primeiro lugar, mas acabou por ficar parado no segundo setor seletivo com um problema na gestão eletrónica do motor do seu Proto, o que acabou por inviabilizar a luta pela vitória nesta prova. É um percurso bastante sinuoso e bastante técnico, em que exigiu tanto de nós como das mecânicas e dos carros. Uma prova muito ao meu estilo, deu-me um excelente gozo e prazer de condução. Ainda tentámos atacar a liderança durante a parte da tarde, mas um problema aqui na gestão eletrónica deixou-nos 3 minutos parados até que o carro voltasse a pegar e pronto, foi gerir e chegar até ao fim. Miguel Barbosa foi o primeiro a sair para a estrada neste segundo dia, contudo o piloto da Mitsubishi assumiu vantagem logo na primeira passagem pelo setor seletivo, vantagem que conseguiu segurar na segunda passagem, apesar dos problemas que sentiu com a direção assistida do seu Mitsubishi, garantindo assim a segunda vitória nesta época 2012 e destacando-se no topo da tabela classificativa. Prova bastante difícil, muito sinuosa, muito técnica, não foi um troço nada fácil. Fizemos um bom primeiro troço, uma boa primeira passagem. No segundo troço entramos bastante bem, no troço da tarde, entramos a ganhar tempo aos nossos adversários, mas a partir do quilómetro 30 começámos com problemas de direção assistida e foi bastante difícil trazer o carro até ao fim. Tínhamos ali uma margem para gerir, que surgiu no segundo setor, e gerimos essa margem da melhor forma até ao fim, a muito custo, mas foi muito importante porque mais uma vitória e pontos preciosos para o campeonato. Após 2 meses de paragem, o Campeonato Nacional de todo o terreno estava de regresso com a Baja TT Oleiros Proença. A dupla passagem pela Super Especial, com 5 km, abriu as hostilidades entre os pilotos na tentativa de contrariar a liderança do campeonato nas mãos de Miguel Barbosa. O piloto da Mitsubishi atacou forte nas 2 passagens pela Super Especial e no final conseguiu a liderança que lhe permitia sair na frente no segundo dia, evitando assim o muito pó dos troços desta Baja TT Oleiros Proença. Atrás de Barbosa aparecia Ricardo Porém, que não pretendia deixar os seus créditos por mãos alheias e após as 2 passagens pela Super Especial era segundo atrás de Miguel Barbosa, uma posição onde o piloto do BMW X1 Proto se sente bastante confortável e que lhe iria permitir um ataque ao primeiro lugar da geral no segundo dia e último de prova. Nuno Matos aparecia em Oleiros disposto a manter o andamento da primeira fase do campeonato, mas tentando a todo custo evitar problemas no seu Opel Proto. Matos adotava um andamento forte nesta fase da prova, nos sempre sinuosos trilhos desta Baja de Oleiros Proença e mostrava-se disposto a atacar os lugares da frente, beneficiando para isso da reduzida diferença para os pilotos que seguiam na sua frente. No segundo e último dia de prova desta Baja de Oleiros, a dureza do traçado acabaria por ditar alguns abandonos.
Resistindo às dificuldades impostas pelo segundo dia de prova, João Cardoso conseguiu vencer a categoria T2 e terminar na 4ª posição à geral, numa prova que acabou bastante bem para o piloto da Nissan Navarra. João Cardoso sobreviveu às dificuldades e exigências do traçado da Bage-Oleiros-Proença, mostrando que a fiabilidade da Nissan continua a ajudar neste tipo de provas. Já Ricardo, porém, que tinha acabado o primeiro dia de prova na 2ª posição, não foi feliz no derradeiro dia. O piloto da BMW conheceu vários problemas mecânicos e viveu grandes dificuldades, nomeadamente na parte da manhã deste segundo dia, acabando por ponderar mesmo o abandono no final dos primeiros 140 km. A terceira posição acabou nas mãos do surpreendente José Mendes, que ao volante da sua Mitsubishi aproveitou os azares da concorrência para alcançar o lugar mais baixo do pódio. Um excelente resultado para José Mendes, aqui navegado por Carlos Bexiga. Acabaram por alcançar um saboroso terceiro lugar, que constitui até o momento o melhor resultado da época para o piloto de Abrantes, que aqui em Oleiros terminou a 35 minutos do vencedor. No segundo lugar acabou Nuno Matos, o piloto do Opel Proto esteve em plano de evidência ao adotar um andamento muito forte, acabando contudo por ser penalizado em 1 minuto numa passagem mais veloz numa das zonas de radar. Com esta penalização, Nuno Matos, que havia assumido o primeiro lugar no final da parte da manhã do segundo dia, viu-se relegado para a 2ª posição, a 56 segundos e 9 décimos de Miguel Barbosa. O piloto de Porto Alegre atacou contudo neste segundo dia da Bage-Oleiros-Proença, acabando, apesar de tudo, por amealhar mais uns importantes pontos para o Nacional. Fizemos os últimos 30 km como eu nunca tinha guiado na minha vida e estou imensamente feliz. E obviamente que numa época que nem sempre correu bem e vimos 2 desistências com as quais nós não contávamos, não posso deixar de, num momento destes, agradecer a todos aqueles que nunca deixaram de acreditar em nós, os nossos patrocinadores, os nossos mecânicos, as pessoas que gostam de nós. Obrigado a todos e obrigado a todas as pessoas que nos dão tanto carinho e que nos fazem sentir estes momentos de uma forma tão especial. A vitória nesta 4ª prova do Campeonato Nacional de Todo Terreno acabou por sorrir a Miguel Barbosa. O piloto da Mitsubishi venceu o primeiro dia, estava na liderança da prova à partida para o derradeiro dia de competição. Contudo, conheceu vários problemas ao longo deste segundo dia no seu Mitsubishi, tendo mesmo realizado vários quilómetros com 2 rodas furadas, o que fez perder muito tempo, acabando mesmo por perder a liderança da prova para Nuno Matos. No entanto, a penalização imposta ao piloto da Opel Proto recolocou Barbosa no primeiro lugar, para assim alcançar a 3ª vitória da temporada. Entramos bem no troço, a ganhar tempo aos nossos adversários, mas logo ao quilómetro 30 furámos, o que nos fez perder bastante tempo, cerca de mais de 3 minutos. Depois voltámos ao ataque, estávamos a recuperar e num sítio estreito o Ricardo, porém, estava meio tombado numa vala e impediu o caminho. Tivemos que estar à espera que ele conseguisse tirar o carro, com a ajuda de pessoas, e perdemos aí bastante tempo, que já vínhamos a ganhar para os outros adversários, ganhámos só aí para o Ricardo. Depois forçámos o andamento outra vez e a cerca de 15 km do fim, 10, 15, furámos os 2 pneus de trás e viemos com os 2 pneus de trás furados até ao fim. Portanto, do mal ao menos, só estamos a 1 minuto agora da liderança, portanto, no meio deste tempo todo perdido no primeiro troço, não está mal.
Idanha Nova, situada na Beira Alta, é uma terra marcada pela história onde o castelo situado no alto da povoação vê correr a seus pés o rio Ponço. Pelo terceiro ano consecutivo, a escuderia de Castelo Branco organizou a Baja TT Idanha Nova, uma prova de 2 dias de duração. Olhamos então para o primeiro dia, um setor seletivo com um pouco mais de 9 km de extensão, percorridos por 2 vezes. As 3 dezenas de participantes que alinharam à partida foram confrontados com o aparecimento da chuva, numa prova onde vários títulos estavam em jogo, podendo ficar resolvidos de imediato. Miguel Barbosa procurava aqui em Idanha Nova o seu 5º título consecutivo no campeonato e iniciou o primeiro dia de prova ao ataque, o que lhe valeu garantir o primeiro lugar na dupla passagem pelo setor seletivo. O piloto da Mitsubishi dominou toda a primeira parte da prova e terminou com o tempo de 16 minutos e 13 segundos, batendo assim toda a concorrência e dando um passo importante para a revalidação do título nacional que procurava garantir antes da última prova do campeonato. Atrás de Miguel Barbosa, Nuno Matos e Ricardo Porém estavam na luta pelo segundo lugar do campeonato. Nuno Matos tentava garantir a terceira posição neste setor seletivo, de forma a ser o terceiro à partida para o último dia de prova. No entanto, as contas acabaram por sair trocadas a Nuno Matos, que foi surpreendido por um ritmo mais lento de Ricardo Porém na segunda passagem pelo setor seletivo deste primeiro dia. Lá em cima é uma 90 à esquerda, redonda, na aramata. É redondinha esta aqui, é isso mesmo. Deste modo, Nuno Matos acabou o primeiro dia de prova da Baja TT Idanha Nova na segunda posição da geral, a 21 segundos de Miguel Barbosa. Ricardo Porém andou então num jogo do gato e do rato com o Nuno Matos, acabando por levar a melhor o piloto de Leiria, que na segunda passagem do setor seletivo foi mais lento que Nuno Matos e garantindo assim o terceiro lugar final deste primeiro dia, o que queria ocupar na ordem de partida para o segundo e último dia de prova. Ricardo Porém ficou a 6 segundos e 2 décimos de Nuno Matos e a 27 segundos e 3 décimos de Miguel Barbosa. Ao volante do BMW Série 1 Proto, Ricardo Porém discutia a segunda posição do campeonato com Nuno Matos e começava assim da melhor maneira no jogo tático que marcou o primeiro dia da Baja TT Idanha Nova. Na categoria T2, Nuno Tordo apostava em resolver na Idanha as contas do campeonato e entrava ao ataque ao garantir a 5ª posição da geral e a primeira na categoria T2, colocando-se assim em vantagem sobre os seus principais adversários, nomeadamente sobre João Cardoso, que havia ganho a última prova. Nuno Tordo, ao volante da Nissan Navarra, gastou mais 1 minuto, 53 segundos e 5 décimas que o Mitsubishi de Miguel Barbosa. Já na categoria T8, o melhor neste primeiro dia da Baja Idanha Nova foi Vítor Caeiro. Com a Nissan Pickup, Caeiro acabaria por gastar mais 2 minutos, 45 segundos e 3 décimas que o líder nas 2 passagens pelo setor seletivo, o que lhe valia o 9º lugar da geral e o primeiro na categoria T8. Depois da chuva do primeiro dia, o sol foi a nota dominante do segundo dia de prova, composto por um setor seletivo com cerca de 320 km. Na categoria T8, este derradeiro dia de prova foi marcado pelo duelo entre Vítor Caeiro e Tiago Avelar. Na categoria T2, o experiente piloto de Porto Alegre, Francisco Gil, levou a sua Nissan Navarra à vitória na categoria e ao 7º lugar da geral final. A jogar ao ataque neste segundo dia, Francisco Gil acabou por bater Nuno Tordo, que havia sido o melhor da categoria T2 na véspera, mas que neste segundo dia denotou estar mais preocupado em levar a sua máquina até ao final. Francisco Gil garantia assim a vitória na Idanha Nova, antes da sua prova de eleição, a Baja de Porto Alegre, que iria encerrar as contas do Campeonato Nacional. Olhamos agora para o top 3 desta Baja TT Idanha Nova.
Apesar de ter saído na segunda posição para a derradeira etapa desta prova, Nuno Matos acabou por sentir grandes dificuldades com os pneus do seu Opel Astra Proto ao longo dos mais de 320 km deste segundo setor seletivo e cedo ficou de fora na luta pelo primeiro lugar na prova que tinha ganho em 2011. Nuno Matos estava interessado em bater Ricardo Porém, o que acabou por não conseguir. Assim, o piloto do Opel Astra Proto atacou só no final do setor seletivo, após a zona de assistência, quando já era tarde demais. Contudo, a luta pelo segundo lugar do campeonato está em aberto e ficará resolvida na Baja de Porto Alegre, onde em casa Nuno Matos quer jogar forte. A primeira volta não nos correu nada bem. Cerca ao quilómetro 20 furámos e estávamos até a adotar um ritmo que eu penso que era bem vivinho, mas acabámos por nos condicionar a corrida ali, porque nesse momento o Ricardo passou para a nossa frente e a partir dali estaríamos sempre condicionados. Ainda assim voltei a passar o Ricardo e pensei que pelo ritmo que ele vinha, viemos há algum tempo atrás dele, portanto que pudesse ter algum problema com ele. Eu também levantei um bocadinho o pé porque não valia a pena lutar pelo Miguel, que já estaria demasiadamente longe. A verdade é que o Ricardo estava na mesma em prova e depois eu volto a vê-lo no meu pó e obviamente parei para que ele nos passasse. Perdemos um bocadinho a concentração, o ânimo também. A verdade é que depois na segunda volta voltámos a adquirir algum ânimo e concentração e recuperámos ainda alguma coisa, mas obviamente que a prova já estava condicionada. Já Ricardo Porém atacou forte neste segundo dia de prova, o que permitiu ao piloto de Leiria chegar à zona de assistência muito próximo de Miguel Barbosa, o líder da prova, chegando mesmo por momentos a andar na frente do piloto da Mitsubishi. Metros de nota. Após a assistência, Ricardo Porém sofreu alguns contratempos com o seu BMW Série 1 Proto, acabando por ser relegado para a segunda posição da classificação geral, a 2 minutos e meio de Miguel Barbosa. Ricardo Porém garantiu, no entanto, uma vantagem na segunda posição do campeonato para Nuno Matos, relegando para Porto Alegre as contas finais em relação ao campeonato. Surpreendentemente, porque não esperava estar tão próximo, não foi essa a nossa tática inicial, era gerir o Nuno. Surpreendentemente encontrávamos-nos na liderança, tentámos nunca nos desconcentrar perante os nossos objetivos, que era terminar à frente do Nuno, amealhando o maior número de pontos possível. Depois, entretanto, surgiram 2 ou 3 contratempos com o carro e fomos-nos atrasando e pronto, a margem que existe é devido a esses pequenos fatores. Neste segundo e derradeiro dia da Baja TT e Danha Nova, Miguel Barbosa adotou uma toada cautelosa, deixando que a concorrência tomasse a iniciativa. Contudo, o piloto da Mitsubishi, quando foi necessário, jogou ao ataque e acabou por conseguir a vitória no final da prova, com mais de 2 minutos e meio de vantagem para o segundo classificado. Esta quarta vitória consecutiva valeu desde logo a Miguel Barbosa a vitória no Campeonato Nacional, o 5º consecutivo. Uma vitória fantástica e obviamente que o objetivo cumprido para este ano, que era o mais importante, o título. Na próxima edição do Auto Magazine encerramos as contas da temporada 2012 de todo o terreno. Em Faf olhamos para o arranque do Campeonato Nacional de Rallys de 2013.